Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu não sei se eu vou continuar chamando isso de podcast, porque o formato que eu estava pensando meio que não deu certo, mas eu não vou parar de falar aqui. Então, vamos para mais uma vinheta mesmo assim. Sejam bem-vindos e hoje eu vou falar sobre referências. A gente durante a vida vai adquirindo muitas referências. E hoje eu queria falar sobre uma referência de pastor. Eu tenho boas, né? Eu tenho excelentes referências de pastor. Então, quando eu conheço outro, ou quando eu penso em comparar, é uma difícil comparação, porque eu cresci e convivi com os melhores representantes do que é ser um servo de Deus. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Antes disso, eu queria mostrar a vocês o que a Bíblia nos diz. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Isto é verdade. Se alguém deseja ser bispo, deseja um ótimo trabalho. O bispo deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Ele deve ter sido fiel à sua esposa e deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Ele deve também ser hospitaleiro e competente para ensinar. Ele não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil e pacífico. Ele não deve ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, deve criar os seus filhos de maneira que estes lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como será capaz de cuidar da igreja de Deus? Ele não deve ser uma pessoa que se converteu recentemente para que não fique cheio de orgulho e receba a mesma condenação que o diabo recebeu. É necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, para que não venha a ser criticado por todos e apanhado pelo diabo. Quando eu leio essa descrição na Bíblia, parece que eu estou falando diretamente de três das minhas três referências. Essas são minhas referências. Talvez muita gente aqui conheça só de olhar. Talvez alguns conheçam depois que eu falar os nomes. E talvez alguns não tiveram a oportunidade de conhecê-los. Infelizmente, essa oportunidade já passou, porque ambos os três já se encontram com o Senhor. Primeiro, eu vou falar da minha primeira referência aqui, ó. Pastor Ademes Nogueira, também conhecido por mim como vovô. Pastor Ademes é meu avô materno. Eu já falei dele aqui nos vídeos. Ele é a primeira e minha principal referência de muita coisa. Não só de pastor, mas de homem, de marido, de pai, de avô, de bisavô. Esse homem me ensinou muita coisa, se não tudo, de relação a Deus, de relação a cuidado, a carinho, a respeito, a honestidade, a hombridade. Talvez muita gente veja aqui e nem saiba que eu sou. Quem me conheceu há pouco tempo pode ser que conheça ele, mas não saiba que eu sou neto dele. E muita gente aqui sabe que eu sou neto, me conhece desde sempre e sabe a importância que ele teve na minha vida. Vovô, que eu não consigo ficar chamando ele de pastor Ademes, é vovô, meu avô. Vovô foi exemplo de pastor. Eu nasci e vovô já era pastor. Eu fui consagrado por ele, né? Tive essa honra de ter sido consagrado por vovô. E desde cedo eu via o cuidado dele com a obra. Por isso que quando eu me coloco a fazer alguma coisa na obra,
eu penso de como meu avô faria. E ele tinha dedicação. Ele nasceu também na igreja, foi criado dentro da igreja, desde muito cedo. O pai dele era regente, maestro de coral e ele dirigente de coral e ele cresceu ali cantando em coral desde criança e sempre gostou muito disso. A chamada dele sempre foi, e foi muito cedo, né? Tanto que eu digo hoje em dia que eu amo os hinos da harpa cristã, graças a ele que sabia do começo ao fim todos. E vovô teve um chamado muito cedo, foi diácono cedo, presbítero, evangelista, e quando eu nasci ele já era pastor. E vovô foi dirigente de escola dominical durante muitos anos no Tempo Central. Para quem não sabe, meu avô era pastor da Assembleia de Deus do Campo de Recife, onde eu fui criado, onde eu aprendi, onde eu comecei meu caminho. E vovô, ele era dirigente da escola dominical. Isso nos fez acostumar a aprender desde muito cedo. Eu ia para a escola dominical todos os domingos, independente se meus pais iam ou não, meu avô sempre levava o carro cheio de netos para a escola dominical e até de vizinhos. Muitos dos vizinhos dele, dali da rua que ele morou, pelo menos desde quando eu nasci até a sua partida, que é onde minha avó mora até hoje, os vizinhos, as crianças, ele levava para a escola dominical, levava para a escola, para EBF, né, Escola Bíblica de Férias, que hoje não existe mais, mas que naquela época foi um pilar, uma base para muita criança aprender da palavra de Deus. Então, vovô era aquilo, era referência, ele não precisava dizer, não, hoje você vai para a escola. Era o exemplo. Ele acordava cedo, se aprontava, e quando ele estava pronto, todos os netos já estavam prontos lá também, querendo ir para a escola com ele. Eu lembro que eu pequeno vovô tinha um carro chamado o Santana Quantum. Aquele carro é quase uma Kombi, de tão grande. Na época não tinha a lei de trânsito era tão rígida como é hoje, mas eu lembro que ia todo mundo dentro do carro, o carro cheio e a mala dele que era muito grande, ia muita gente na mala também e vovô levava para a escola dominical. Então vovô foi, ele criou uma escola na escola dominical, porque eu lembro que ele fez um projeto uma vez com Silvino Silvestre, que é uma pessoa muito conhecida na Assembleia aqui do Campo de Recife, que ele canta divinamente bem, e ele pediu para Silvino todo dia, toda a escola dominical, cantar 3 hinos da harpa, diferente, porque ele queria cantar a harpa inteira, e ele concluiu esse projeto. É, vovô também, acho que muita gente conhece vovô, porque vovô fez muito casamento. Todo sábado vovô tava saindo para fazer um casamento, talvez até dois no mesmo dia. E então eu cansei de encontrar com pessoas na igreja quando eu tava com ele assim, e a pessoa parar ele, pastor, o senhor fez meu casamento, o senhor lembra? E ele, alguns lembravam e alguns não, porque foram muitos. É, e vovô tinha um sonho. Ele serviu durante muito tempo do, da presidência do pastor Leôncio, que eu vou falar dele logo logo. Ele serviu como tesoureiro, né, da igreja. Então, ele estava na diretoria ali durante toda aquela fase, de uma grande parte da fase do pastor Leôncio. E eles três eram muito amigos, esses três aqui. Pastor Almeida, Pastor Almeida, Pastor Leôncio e vovô. Eram amigos inseparáveis. E ele foi tesoureiro durante muito tempo, participou da diretoria da igreja durante muito tempo. Então ele viajava muito pelo estado. Eu conheço boa parte do estado também porque eu viajei bastante com o vovô. Depois eu comecei a viajar muito pelo trabalho, mas eu já conhecia muitos lugares porque vovô viajava. E vovô tinha uma promessa de dirigir um campo.
E ele passou muitos anos como pastor sem ter ido para campo nenhum, porque ele fazia parte da diretoria, então ele estava sempre ali no Recife. Depois da morte do pastor Leôncio, quando mudou a diretoria da igreja para Ailton, que é outra história, mas aí em 2004, se eu não me engano, Ailton colocou o vovô para dirigir um campo, o campo de Cortez. E o vovô sempre foi um excelente administrador. Só que, além disso, vovô sempre foi um excelente servo de Deus. Ele sabia que a função dele não era administrar em si. A função dele era guiar as ovelhas do rebanho de Jesus. Então ele era um servo fiel. Ele tratava as ovelhas com amor, com carinho. Então todos aqueles que foram guiados e pastoreados por vovô sabem do que eu estou falando, né? Vovô ficou alguns anos em Cortez. Ali foi uma experiência que ele faltava para ele, né? Que foi dirigir um campo. Ficou alguns anos até retornar para Recife e por questão de saúde, mas ainda assim ele tinha o prazer de estar na casa de Deus, mesmo com não tendo mais a obrigação pastoral, né? Mesmo depois de jubilado, mas ele gostava de estar na casa de Deus. Eu nunca vivenciei uma intimidade tão grande como a de vovô com Jesus. Que eu lembro que um dos maiores confortos, né, com a partida de vovô foi que ele encontrou o melhor amigo dele que ele nos apresentou. Minha tia conta que quando ele foi internado, ele sabia que não ia voltar, pediu para tomarem conta de vovó, que era o amor da vida dele, mas ele estava tranquilo porque ele sabia que ele ia encontrar o melhor amigo dele. Então, vovô é um dos meus exemplos como pastor. Ele entendeu o que era ser pastor. Pastor não é ter autoridade sobre a vida de uma ovelha. Pastor não é poder dar grito e dizer quem manda aqui sou eu. Pastor não é poder ditar ordens, manipular pessoas. Isso não é ser pastor. Pastor não é ser servido. Pastor é ser servo. Quando um pastor entende que o papel dele não é ser servido e sim servir, ele está mais próximo daquilo que Deus quer para o ministério dele. E daí eu venho falar de mais um dos meus exemplos, que é o pastor Leôncio. Pastor José Leôncio foi presidente das Assembleias de Deus do Campo de Pernambuco, né, de Recife, durante muitos e muitos anos. Quando eu nasci, ele já era presidente. Ele foi logo após pastor Zé Amaro, que também é um exemplo, mas eu não tenho muita propriedade para falar porque eu não conheci. Pastor Zé Amaro, quando eu nasci, ele já tinha falecido. Só conheço de história, mas também sei que era um grande exemplo de homem de Deus, de pastor. Mas pastor José Leôncio eu conheci, tive esse privilégio de conhecer e de conviver. Porque é diferente de você conhecer uma pessoa de vista ou de falar assim o básico e de você conviver. Como ele era muito amigo de vovô e vovô fazia parte da direção, lembro que no Tempo Central tinha os escritórios, né, pastorais da direção. Ficava o primeiro era o de vovô, o segundo do pastor Leão Almeida e o terceiro do pastor Leôncio, se eu não me engano, era essa a ordem mais ou menos. Mas era ali no mesmo corredor. E eu lembro de eu criança transitar ali e entrar na sala de um, entrar na sala de outro e sempre ser recebido com muito amor, com muito carinho. Não porque eu era neto do pastor Ademes, mas sim porque eu era uma criança
porque eu era uma ovelha e isso fazia muito mais peso do que eu ser neto do pastor. E pastor Leôncio, ele mostrou com sua vida o que era dedicação à obra, o que era intimidade com Deus, o que era simplicidade. Existem inúmeras histórias que eu podia contar de todos os três aqui, mas eu vou começar a contar algumas, poucas, né? Uma que me chama muito a atenção, que eu não vivi, mas vovô viveu e me contou essa história, que pastor Leôncio é esse homem aí, do meio, aí, essa foto aqui do meio, que no período que ele foi pastor, uma das maiores discriminações que ele poderia vivenciar é porque ele era um homem negro. E a gente sabe o quanto é preconceituosa a nossa sociedade, ainda hoje, imagina naquela época. E além disso, ele era um homem muito simples, de fala simples, humilde. Ele nunca foi um homem de posses, de riquezas. Ele era um homem simples, vindo do povo, humilde. Eu não lembro exatamente hoje o que era a profissão dele, mas eu sei que ele era uma pessoa muito humilde e que Deus colocou na posição de pastor presidente de um campo tão grande, que já era muito grande na época dele. Mas aí vovô me contou uma história uma vez de que eles foram no aeroporto receber uns pastores que vinham para escola bíblica de obreiros, creio eu. Pastores de fora, naquela época não existiam redes sociais, não existia Instagram para a gente saber quem são as pessoas. Você só conhecia as pessoas se você realmente já tinha visto em algum lugar ou conversado com aquela pessoa. E eu lembro que foi a comitiva, vovô me contou, né? Que foi a comitiva buscar esses pastores no aeroporto. Pastor Leão chegou, uns pastores chegaram com suas malas. Pastor Leão pegou uma das malas, colocou nas costas e saiu andando. E isso sem dizer nada, né? Aí os pastores que chegaram perguntaram para vovô, para os demais, quem é o pastor presidente? Eu não conheço ainda. Aí disseram, tá vendo aquele ali que está carregando sua mala? É ele. Isso é exemplo de humildade. Isso é exemplo de servir. É muito difícil você ver hoje um pastor, ainda mais um pastor presidente de uma obra tão grande, ter uma atitude como essa. Muito difícil. Outras histórias que vovô conta que eu lembro de muita gente chegar para conversar com eles no gabinete pastoral, até porque isso é muito natural, pelo menos deveria ser muito natural. O pastor receber as suas ovelhas para conversar, aconselhar. E, e eu sei que vovô também conta histórias de que um irmão, eles passaram pela rua com um irmão muito pobre, assim, muito necessitado, precisando de ajuda. E, e eu lembro que vovô dizia que ele andava no bolso. Vovô nunca gostou de carteira, ele sempre andou com dinheiro no bolso. E ele dizia que andava, quando viajava com o pastor Leôncio, era um bolso era o da igreja e outro bolso era o dele, né? O pessoal. E um irmão chegou lá muito necessitado, assim, precisando, aí o pastor Leôncio virou para vovô e fez: Ademes, dá um dinheiro para esse irmão aí, para ajudar ele, vamos ajudar ele, para ele precisa comprar as coisas para casa, não sei o quê. E vovô eles já tinham ido em outros lugares, já tinha o dinheiro da igreja, já tinha meio que ido quase todo do que vovô tinha levado. Aí ele disse: Pastor, eu só tô com isso aqui da igreja. Aí ele: tem mais aí não, Denis? Ele: tem o meu. Ele fez: dê o seu, depois eu resolvo. Então, ele ele tinha o cuidado de cuidar das pessoas. Ele ajudava as pessoas. Eu lembro que vovô dizia muito que ele mandava comprar cesta básica, mandava ajudar o irmão, remédio, e ajudar.
era o cuidado do pastor. Ele tinha um cuidado com suas ovelhas. Hoje em dia a gente vê muito que o pastor tem o cuidado de crescer a igreja, de construir templo bonito, de tornar luxuoso, de comprar som do melhor, cadeira do melhor. É importante as pessoas terem um certo conforto na igreja, não nego, mas muito mais importante que isso é cuidar das pessoas. Muito mais importante do que isso é você ter um irmão seu que você pode ajudar e não vê-lo passar fome. É mais importante você cuidar dos órfãos, das viúvas, que é o que a Bíblia diz. Então, o pastor Leôncio era um grande exemplo. Eu lembro que com a morte dele, foi meu primeiro contato, assim, mais próximo com a morte. Porque eu lembro que eu tinha perdido minha bisavó, acho que 1 ou 2 anos antes, mas ela morava no Rio de Janeiro, então eu não tive esse contato. Mas o pastor Leôncio, quando ele morreu, eu lembro que eu fui para o velório, que foi no Tempo Central. Foi meu primeiro contato com a morte de uma pessoa tão próxima. Ele não era meu avô, como meu avô, o pastor Ademes, mas a consideração que eu tinha por ele era a mesma. Isso me fez lembrar uma história que eu, criança, devia ter uns 6 anos, por aí. Na frente da entrada dos gabinetes deles tinha um terraço muito grande. Quem lembra de como era o Tempo Central antigamente, ficava ali na entrada do banheiro, tinha um terraço, para a direita era banheiro, para a esquerda eram os gabinetes. E tinha um terraço bem grande, e eu tava com um amigo meu, que é meu amigo de infância aí, Arnóbio. A gente tava jogando com uma tampinha de garrafa, chutando naquele terraço e brincando. E a gente sabe que naquela época, a relação da Assembleia, naquela época não, até hoje, a relação com o futebol é muito complicada, né? Praticamente proibida, é um tabu. Mas eu era uma criança, tava brincando, me divertindo com um amigo. E eu lembro que o pastor Leôncio vem passando. Eu digo sem sombra de dúvidas que se fosse hoje, uma criança teria sido repreendida, teria sido tirada dali, teriam feito muita coisa. Mas naquela época, o pastor Leôncio teve a sensibilidade de perceber que eram crianças brincando. E ele veio, chegou perto da gente e começou a chutar a tampinha junto com a gente. É uma ação tão simples, mas naquele momento talvez eu não tenha percebido, porque eu era uma criança muito nova. Mas hoje eu vejo aquilo como um amor, o cuidado que ele teve com a criança. De não repreender por uma coisa tão besta, uma brincadeira, mas sim de ter dado atenção para uma criança. Esse era o pastor Leôncio. Era amor, era carinho, era cuidado, era atenção, era um exemplo de servidão na obra. E por último, e não menos importante, eu tenho aqui o pastor Severino Almeida, um dos maiores amigos do meu avô também. Esses três eram muito amigos, mas depois o pastor Leôncio morreu muito cedo, acho que foi em 98, se eu não me engano, muito cedo assim, né? Muito cedo pra mim, né? Eu convivi 8 anos com ele, em 98 eu tinha 8 anos. Mas o pastor Almeida e vovô continuaram a amizade por tantos anos ainda. Pastor Almeida, acho que vovô morreu em 2020, 2021, se eu não me engano. Pastor Almeida morreu um pouco antes, 1 ou 2 anos antes. Mas eles eram muito amigos. E as nossas famílias meio que eram uma família só. Eu tenho um carinho e respeito por todos da família dele, que parece que são meus tios, meus primos, porque a gente sempre foi criado muito juntos. Eu tenho alguns dos netos dele são meus amigos e a gente sempre cresceu junto, brincou junto, estudou até nas mesmas escolas muitas vezes. Mas Pastor Almeida também era outro que tinha o DNA do cuidado dele.
Eles três eram da mesma escola, né? Então a forma de agir, a forma de cuidar das pessoas era muito igual. Muito, muito, muito igual. É, eu lembro que eu sofri muito, 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 muito com a morte do pastor Almeida, porque eu já estava adulto, já casado, já acho que eu já tinha filha. E foi uma morte que me fez sofrer muito. Primeiro pela forma que ele estava sendo tratado pela igreja que ele doou sua vida, pela instituição, né, que ele doou sua vida, pela igreja não, pela instituição que ele doou sua vida. Ele foi muito maltratado. Ele e sua família foram muito maltratados. Pastor Almeida era vice-presidente das Assembleias de Deus na época do pastor Leôncio. E quando ele faleceu, ele não teve a oportunidade, não deram essa oportunidade, antes mesmo por causa da forma que estava sendo tratado antes, que também tirou essa vontade da família, mas ele não teve a oportunidade de ser velado, por exemplo, no Tempo Central, lugar onde ele tantas vezes falou para multidões. Ele não teve a oportunidade de ter a despedida de tanta gente que gostaria. É, o velório dele foi na Betel, que é uma igreja do genro dele, né? O pastor André, que é genro do pastor Almeida e pastor presidente dessa obra, que é a Betel. Estava lotada, mas poderia ter muito mais gente se fosse no Tempo Central. Enfim, mas antes disso, eu quero falar do amor, do cuidado que o pastor Leôncio tinha com as pessoas. Ele era um exemplo de mansidão, de tranquilidade, falava suave, tinha uma voz suave, uma voz meiga. E a forma de cuidar das pessoas era muito parecida com a de vovô e do pastor Leôncio. Não à toa ele foi convidado a ser o vice-presidente pelo pastor Leôncio. E ele deveria ter sido presidente após o pastor Leôncio, se não tivesse ocorrido tantas coisas que não convém agora falar. Mas, apesar dos pesares, apesar de ter sido maltratado, e ele nunca deixou a obra. Ele levou até o fim a sua missão, o seu chamado de pastor. Ele pastoreou durante anos em outras cidades, né? Ele foi colocado a pastorear em outras cidades depois da morte do pastor Leôncio. E onde quer que ele passava, ele deixava um exemplo de pastor. E voltando a falar do velório e enterro, acho que foi um dos mais sofridos da minha vida. Eu digo sem medo de errar que eu sofri tanto quanto eu sofri com meu avô, porque a consideração que eu tenho e tinha por ele é a mesma. Ele pode não ser meu avô de sangue como meu avô Ademes, mas o amor e o carinho que eu tinha por ele é o mesmo de um neto. E eu sei o que ele tinha por nós também. Então esses são três dos meus. Não, esses são os três maiores exemplos de pastor que eu tenho na vida. Então, quando eu conheço outros, a comparação é muito difícil, porque chegar perto deles é muito difícil. Mas não é impossível, porque quem transformou esses três homens em três pastores de excelência foi Jesus, foi o Espírito Santo. Eles deram lugar para o Espírito Santo trabalhar e fazer deles os pastores que eles deveriam ser. Então, aqui fica a minha
meu pedido para todos aqueles que são pastores: tenham em mente que o seu trabalho não é ser servido, é servir. Tenham em mente que vocês têm um peso gigante nas costas de conduzir o rebanho de Cristo. Tenham em mente que antes de qualquer coisa, a sua ovelha precisa tê-lo como referência. Precisa amá-lo e respeitá-lo e não temê-lo. Tenham em mente que o peso nas suas costas é gigante porque vocês vão dar conta das ovelhas. Ser pastor não é fácil, não é nada fácil. E nem nunca ninguém disse que iria ser. Como a gente viu aí nos versículos, a vida de pastor não é fácil. Ai, ai. E esse versículo 7 é uma das coisas talvez mais difíceis, porque ser respeitado pelos aqueles que vivem no seu meio é bem mais fácil. Mas ser respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, aí sim é difícil. E esses três eram respeitados pela sociedade, no ambiente que eles viviam, no ambiente que eles trabalhavam antes da igreja. Eu lembro que na época de criança, pastor numa cidade, por exemplo, quando o vovô pastoreou em Cortês, o pastor tinha o respeito de toda a cidade, não só de quem era da igreja. Principalmente quando ele era um pastor de verdade. Quando o vovô chegou lá, as pessoas estavam muito mal acostumadas com coisas erradas de quem tinha passado por lá antes. Eu lembro que assim que o vovô chegou, na primeira semana a gente tava por lá, chegou um irmão com um bocado de coisa de feira. Aí o vovô fez, não, não pedi nada não. Não, pastor, mas isso aqui é outro pastor, eu tinha que trazer toda semana. Aí ele fez, irmão, comigo não, tá? O outro pastor era outro pastor. Comigo, quando eu lhe pedir, eu vou lhe pagar e você não tem que me dar nada, não. Vovô chegou na cidade de Cortês com um carro, saiu com o mesmo carro. Muitos pastores chegam em cidades e mudam, troca de carro e misturam as finanças. Eu lembro que vovô reformou muitas igrejas lá em Cortês, igrejas que estavam precisando de reforma. Ele sabia administrar o que não era dele, e ele sabia que não era dele. Aí tem uma grande diferença às vezes, né? Eu não, claro que não é generalizando. Existem muitos pastores certos, éticos, que tratam o dinheiro da igreja como o dinheiro da igreja e o seu dinheiro como o seu dinheiro. Mas existem também muitos que não trabalham dessa forma. Enfim, eu espero ter passado um pouco aqui do que é ser pastor para mim, dos meus exemplos e o que é ser pastor à luz da Bíblia. Mas eu vou ler novamente aqui. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Isto é verdade. Se alguém deseja ser bispo, deseja um ótimo trabalho. O bispo deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Ele deve ter sido fiel à sua esposa e deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Ele deve também ser hospitaleiro e competente para ensinar. Ele não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil e pacífico. Ele não deve ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, deve criar os seus filhos de maneira que estes lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como será capaz de cuidar da igreja de Deus? Ele não deve ser uma pessoa que se converteu recentemente para que não fique cheio de orgulho e receba a mesma condenação que o diabo recebeu. É necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, para que não venha a ser criticado por todos e apanhado pelo diabo.
essa é a descrição desses três. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer mais vídeos e continuar alimentando. Talvez não seja o formato de podcast que eu queria, pelo menos não no total. Mas eu vou continuar falando aqui o que eu posso contar de Deus. Um abraço, fiquem na paz.